Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso curso. Meu nome é Igor Albert e hoje nós vamos discutir sobre classificações de redes por abrangência. E vamos falar principalmente de LAN, MAN e WAN, né? Tem outros, a gente também vai comentar sobre eles. Lembrando que essa aqui é uma das classificações de redes, né? Na aula passada em aulas passadas nós diferenciamos internet, intranet e extranet, que também não deixa de ser uma classificação de redes, mas são para propósitos diferentes. Lá em internet, intranet e extranet, a gente está falando em relação a como essa rede está organizada em relação à organização, né? A empresa, se está dentro de uma empresa, se está fora de uma empresa, se está entre pessoas e dentro do mundo todo. E aqui a gente vai diferenciar em abrangência das redes, beleza? Já vai ficar mais claro para vocês. Lembrando também que o ideal é que você pause em cada uma das questões, tente responder e depois volte aqui para a gente discutir o gabarito. Vamos lá para a primeira questão, a questão de julgue. As redes de computadores podem ser classificadas pela sua abrangência em LAN, MAN e WAN. E LAN Local Area Network, MAN Metropolitan Area Network e WAN Wide Area Network. E essa aqui está correta. Pessoal, o que é uma LAN? É uma rede, network, de área local. Então, LAN, lembre que esse L aí é o L de local, tá? Então, é uma rede pequena em abrangência. É uma rede, por exemplo, de uma casa, de uma empresa, considerando que uma empresa seja, por exemplo, uma loja que só tenha uma filial, não tem outras filiais, tá? Então, a rede que abrange apenas um lugar. Pode pensar assim. Já o MAN, como o próprio nome diz, é uma rede de área metropolitana. Então, esse metropolitano aqui já está aumentando um pouco a abrangência, né? Já vou dar um exemplo para vocês. Pense em uma empresa que tem várias filiais na cidade, tá? Em bairros diferentes. E essa empresa ela constrói uma rede para ela que interliga essas diversas filiais dela. Então, perceba que eu estou abrangendo a região de um município. Então, uma rede de área metropolitana. Pode também não ser restrito só ao município. Pense, por exemplo, o norte de Minas Gerais. Então, uma região geográfica que abrange mais de uma cidade, né? Pensa aí que a empresa tem filiais em diversas cidades lá do norte de Minas. E aí, quando eu crio uma rede para abranger todas essas filiais, eu estou criando também uma MAN. É mais do que uma metropolitana, porque eu estou indo além de uma cidade, só que mesmo assim ainda está restrito a um ambiente geográfico. E por fim, a WAN é o Wide Area Network, ou seja, é uma rede ampla, tá? É uma rede ampla. E amplo aqui a gente está querendo dizer uma rede que abrange diferentes países, diferentes continentes. Por exemplo, o maior exemplo de WAN que a gente tem é a própria internet. Porque pense que a internet ela conecta países diferentes, continentes diferentes, conecta o mundo todo. Então, é uma rede ampla. Mas se você pensa em uma empresa multinacional que tem filiais aqui no Brasil e lá na Espanha, e ela tem uma rede dela. Essa rede também pode ser considerada uma rede WAN, porque eu estou conectando países diferentes que estão, inclusive, em continentes diferentes. Então, aqui, quando a gente fala em WAN, a gente está falando de uma coisa bem mais ampla. Essas, então, são as três principais classificações de abrangência de redes: local, metropolitana e de amplo alcance. LAN, MAN e WAN, e, portanto, essa assertiva que ela está correta. Beleza? Vamos para a questão de número 2. Uma rede de computadores pode ser classificada segundo a sua extensão geográfica. Nesse sentido, analise a seguinte afirmação. Aqui está o enunciado, aqui estão as alternativas. Vamos lá. Um exemplo clássico de uma rede de computadores tipicamente é pelo fato de abranger uma área geográfica global. Opa, ó, atenção para essa palavra. Interligando países e continentes. Opa, nessas três classificações que a gente acabou de discutir, que são as principais classificações de abrangência, né, geográfica, LAN, e WAN. Qual que é a global? Opa, é a WAN, né? Então, um exemplo clássico de uma rede de computadores tipicamente WAN
É a própria internet, que a internet ela conecta de fato países e continentes, ela conecta o mundo inteiro. Então, aqui seria a alternativa A, WAN, internet. Perceba que nem teria como falar que a internet é uma LAN, nem uma PAN e nem uma MAN. Igor, você não falou de PAN ainda. Então vamos falar agora. O que é uma PAN? É uma rede de área pessoal. Pensa, por exemplo, hoje é bastante comum as pessoas terem um smartphone e um fone Bluetooth, né? E um smartwatch, um relógio inteligente. E esses equipamentos eles conversam entre si. Então não deixa de ser uma rede de computadores. Só que é uma rede que está restrita a mim. É uma rede pessoal. É uma rede que está restrita a mim e aos meus equipamentos aqui. Não é local, porque não estou dentro de uma empresa, dentro de uma casa. É só pessoal mesmo. É uma rede bem restrita mesmo, tá? E claro, a internet também não é. Mas aqui ele coloca a intranet é pessoal. Opa, a intranet, como a gente já discutiu, é uma rede de uma organização. Não tem por que ela ser pessoal, né? A alternativa A é a alternativa correta. Questão de número 3, julgue. Uma rede do tipo LAN é uma rede metropolitana que abrange uma área geograficamente específica, como uma cidade ou uma região metropolitana. Galera, ele deu a definição aqui não de LAN, ele deu a definição de MAN, né? Que é a rede de área metropolitana, ok? Então, tá incorreto. A rede local, um exemplo, seria a rede de uma empresa, né? Eu tenho aqui uma loja e essa loja tem uma rede. Então, dentro dessa loja, a rede vai ser uma rede LAN, ok? Então, errado. Questão 4. Uma das típicas classificações segundo a extensão geográfica de uma rede de computadores é denominada de LAN. Essa sigla em inglês representa. E aí, pessoal, é importante saber também o que essas siglas significam, porque pode aparecer uma questão desse tipo aqui, né? Mas se você já lembra, e por isso eu sempre falo, leitura é sempre muito importante, lembrar do significado das coisas é sempre muito importante. Você já tem um caminho meio andado, porque você já sabe que o primeiro L é de local, né? Você já ficaria entre três. Netscape, opa, não. Arte também não, tem nada de arte, né? É Local Area Network, alternativa C. Beleza? Questão de número 5. Rede metropolitana é aquela que abrange uma grande área geográfica, com frequência em um país ou continente, e contém um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas, ou seja, as aplicações do usuário. Pessoal, quem é capaz de abraçar, né, uma área do tamanho de um país ou de um continente não é uma MAN, é uma WAN. Lembre-se disso. A WAN, ela tem uma abrangência maior que a LAN, né? Como, por exemplo, uma cidade, uma região norte de Minas, o sul de Minas, o sul da Bahia, tá? Pode ser nesse sentido, a MAN. Agora, a WAN não. A WAN a gente já está falando de um país, de um continente, entre continentes. Então, não tem como a gente falar aqui que a MAN ela tem essa abrangência tão grande. O conjunto de máquinas cuja finalidade é executar os programas, ou seja, as aplicações do usuário, até que essa parte está correta, né? O objetivo de uma rede é compartilhar dados, compartilhar recursos, executar aplicações sem problemas. Mas aqui, de fato, ele errou, ele colocou intencionalmente, né? Como a rede metropolitana e não é. Isso aqui seria a rede ampla. Então, errado. Questão de número 6. Existem vários tipos de redes de computadores. Dentro desse tópico, pode-se classificar a tecnologia Bluetooth como sendo uma rede com as características do tipo. Galera, pensa aí. Você, você conecta o seu celular com o seu relógio, com o seu fone de ouvido. E geralmente esses equipamentos eles não têm fio. Qual é a tecnologia que eles usam? Justamente o Bluetooth. E essa rede aqui, ela é que tipo de rede, como a gente comentou? É a rede PAN. A rede PAN é uma rede pessoal. Sou eu com meus equipamentos.
Então, a tecnologia Bluetooth está relacionada justamente com a PAN. Porque também esse tipo de tecnologia não é muito adequado para você fazer uma rede, por exemplo, de uma empresa ou uma rede metropolitana, imagina, né? Essas tecnologias elas não são adequadas para isso, elas são melhores para distâncias menores, em situações mais controladas. Então, de fato, é a rede PAN. Alternativa A. E aí, para finalizar essa aula de hoje, vamos repassar esses conceitos que a gente discutiu aqui, para que você fixe e não erre nenhuma questão de abrangência de redes lá na sua prova. Vamos lá? LAN é a rede local, a tradução seria Local Area Network, né? Que é a rede de área local. A MAN já é a rede metropolitana, que abrange uma cidade ou uma pequena região geográfica, como o norte de Minas Gerais. Lembrando que o M aí é M de metropolitano. Um exemplo de LAN, galera, seria uma rede de uma empresa, tá? Uma rede de uma empresa ou de uma casa também. Então, a LAN é local, a MAN metropolitana. E a WAN é a rede de amplo alcance e o maior exemplo de WAN que a gente tem é a internet. Mas quando a gente fala de uma rede dentro de um país ou que conecte países diferentes, continentes diferentes, a gente vai estar falando de WAN, ok? Existem outros também que aparecem menos nas provas, mas é bom a gente saber, porque é fácil. O PAN, que é o Personal Area Network, né? Que é a rede de área pessoal, rede de abrangência pessoal. É você com seus dispositivos, né? Pense que quando você conecta o seu telefone com o seu relógio inteligente, com o seu fone Bluetooth, você está fazendo uma rede e essa rede é pessoal. E tem outro tipo também que é a SAN, que é uma rede de armazenamento, do inglês storage. Storage em inglês é armazenamento. E é uma rede que conecta máquinas, que conecta servidores com o objetivo justamente de armazenamento de dados. Então, é uma rede que serve para armazenar dados, justamente, normalmente vai ser usado por empresas, né? Então, esses são os tipos de redes que a gente tem. Essas nomenclaturas podem vir acompanhadas do W antes. Normalmente vai ser alguma coisa tipo WPAN, W1, WLAN, né, na verdade, e o W indica uma rede sem fio. Normalmente, esse W antes não vai aparecer antes de uma WAN, porque fazer uma rede mundial sem fio é complicado, né? Mas lembre-se que esse W ele pode aparecer e vai indicar justamente que é uma rede sem fios, ok? Galera, muito obrigado por estar comigo aqui mais uma vez. Muito obrigado pela atenção nessa aula. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos de LAN, MAN, WAN, PAN e SAN, que são conceitos importantes de a gente saber para as nossas provas. Muito obrigado e até a próxima aula. Falou!